Oremos, querido Deus e eterno Pai que está nos céus. Ao seu nome seja dada toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. É o Senhor que nos dá a capacidade mental para compreender a sua palavra. E ao estudar a sua palavra, a nossa mente se expande e se dilata. E assim o Senhor pode fazer com mais facilidade o trabalho de moldá-la de acordo com a sua vontade. Nós sabemos que o Senhor está, neste momento, empenhado numa obra de recriação. E nós queremos, ó Pai, ser esses vasos a quem o Senhor está restaurando, preparando-os para enchê-los com o poder do seu Espírito. Que isso aconteça com cada um de nós. É o que eu lhe peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Sim. Obrigada pelas câmaras abertas. Vamos então ler Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 a 21. Chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis de os cumprir. O Senhor, nosso Deus, fez um pacto conosco em Horebe, não com nossos pais. Fez o Senhor esse pacto, mas conosco. Sim, com todos nós que hoje estamos aqui vivos. Por que ele diz, não com nossos pais fez o Senhor esse pacto? Deus não tinha já feito o pacto com os pais deles? Hum? Tinha sim, não é? Nós encontramos isso em Êxodo, vamos lá, Êxodo 19:5. Diz assim: Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz, guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Isto é a mesma coisa? Estas duas passagens são a mesma coisa? Ou não? Eu acho que não. Sim. Também O que acho, é que ficamos? Sim ou não? eu creio que sim. Sabem o que é que significa Deuteronômio? É importante sabermos, não é? Os significados dos títulos dos livros. Alguém sabe? Significa repetição. Deuteronômio significa repetição. E por que é que Deus está repetindo? E vai repetir a lei toda. Por quê? Que havia sido quebrada a lei. Ela havia sido quebrada, mas logo de seguida Moisés fez outras tábuas. Não é? Temos lá isso em Êxodo. É que aqui Deus já não está a falar para os pais que saíram do Egito. Os pais já tinham morrido no deserto. Ele agora está a falar para a segunda geração. Está a falar para os filhos. Por isso é que ele diz aqui, não com nossos pais fez o Senhor esse pacto, mas conosco, sim, com todos nós que hoje estamos aqui vivos, os únicos que saíram do Egito e que estavam ali, naquela altura, foi Josué e Caleb. Todos os outros tinham morrido no Egito. Lembram-se da história? Então agora é a segunda geração. Irmãos, e isto é exatamente o que acontece connosco. Nós somos a segunda geração. Então, é natural que Deus repita, esteja trazendo luz, que não é nova, é velha luz, que Deus já deu, por exemplo, em 1888, a mensagem da justificação pela fé. É muito interessante, nós estamos agora a ser o antítipo disto que estamos a ler aqui nas Escrituras.
E por isso é que eu digo que nós vamos entrar desta vez, porque o povo de Deus só esteve 2 vezes às portas de Canaã. Na primeira não entraram, lembram-se que foram rebeldes e depois até quiseram ir sozinhos, mesmo sem Deus, e morreram. A mesma geração toda passada nossa já faleceu, à exceção de muito poucos, mas praticamente todos já faleceram, e nós somos a outra geração, e nós vamos entrar. Amém, amém. Então, versículo 4. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Agora está-se a referir ao passado. Estava eu nesse tempo entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, porque tivestes medo por causa do fogo, e não subistes ao monte, dizendo ele: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Onde é que ele diz isto? Precisamente em Êxodo 20, versículo 1 e 2. Então ele está a falar para o mesmo povo, não são a mesma geração, mas é o mesmo povo, e está-lhes a repetir aquilo que Deus já tinha dito aos seus pais. Então ele agora começa repetindo aquilo que já tinha dito em Êxodo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais sobre os filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós temos que saber isto de cor. A palavra tem que estar em nós. E por falar a palavra em nós, os irmãos têm este livrinho, não têm? Alguém já o leu? Eu sei que alguém aqui já o leu. Não foram muitas pessoas. A Rose já leu. Irmãos, vale a pena ler isto. Isto não é para ler, isto é para comer. Eu tenho comido literalmente isto que está aqui. O nome do livro, E Vivendo? agora, Vivendo pela Fé. É do Jones e do Wagner, como sempre. E então, há aqui um capítulo que eu já li e reli, porque isto sabe-me tão bem, que diz aqui assim, é o capítulo... Como eu não sublinhei, mas aqui diz, quem não tem, é no capítulo 29, justiça e vida. Estava aqui à procura de uma frase onde diz que quem não tem, por isso é que eu fui me lembrar disto, quem não tem a palavra no coração é ímpio. Já pensaram nisso? Forte, É muito forte, não forte. é? Ele diz aqui claramente: quem não tem a palavra no coração é ímpio. Eu tenho que pedir para o Papai do Céu me dar mais memória. Sabe porquê? Porque eu tenho estado a lê-lo na cama, já quando estou com sono, e depois não sei onde é que fica àquela altura. Bom, ok, mas então é o capítulo 29. Vale a pena, irmãos, lerem, estudarem, mastigarem este. Não, não é só o capítulo 29, é todo o livro. Ok, vamos avançar. Belinha, Foi. posso falar uma coisinha? Eu fui no Sim, dicionário ver que significa a palavra ímpio, né? sim, Aí diz que é aquele que vive de maneira contrária aos mandamentos, à vontade de Deus. Então, ou seja, se não tem a palavra no coração, eu vou fazer do meu jeito, né? é, é. E eu fiquei a pensar nisto e a remoer esta frase e a pensar quantos adventistas não têm a palavra no coração. E eu também era assim.
eu até estudava, tinha algumas coisas, não é, que conhecia, mas é diferente agora viver pela palavra e tê-la no coração. E sem nós querermos, não sei se esta tem sido a vossa experiência, sem nós querermos, tudo vai, conduz-nos à palavra e Deus faz-nos lembrar a palavra e nós tentamos atuar de acordo com a palavra que nós conhecemos. Muito adventista tem fé, mas tem a sua fé. Não é fé que salva. Porquê? Porque a fé que salva, a única que é de Jesus, ela tem um alicerce, tem uma base de sustentação, que é a palavra. Se a pessoa não vive com base na palavra, não é? Ela é quê? Ela é ímpia. É assim que vivem os ímpios, não é? Fazem os seus planos, têm as suas ideias, seguem os seus caminhos, fazem as suas decisões, mas não com base na palavra. Como ter a casa na areia. É, exatamente, é como ter a casa na areia. Então vamos continuar. Versículo 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Já falámos isto aqui. Cuidado com o pronunciar o nome de Deus em vão. Ai, meu Deus, valha-me Deus. Ai, Jesus, cuidado. Não pode ser. O nome de Deus é santo, sagrado. Não se pode pronunciar, a não ser que estejamos a falar ou dele, com outras pessoas, ou a falar com ele. E mesmo falando com ele, muitas vezes repetimos, não é? Muitas vezes o Senhor, 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 então na oração aquele Senhor aparece lá 500 vezes. Não é necessário. Nós, quando falamos uns com os outros, não estamos permanentemente a repetir o nome da pessoa, pois não? 12. Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Desse dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu estrangeiro, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. E depois diz assim, versículo 15: lembra-te que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então aqui Deus não chama a atenção deles apenas porque os tirou da terra do Egito. Mas porquê? Qual foi a outra razão? Ou melhor, aqui é exatamente porque o Senhor os livrou com mão forte e braço estendido. O braço dele não estava encolhido. Quando ele estende a mão, ele estende para abençoar, para curar, para libertar, para fortalecer. E este é um verso que nós podíamos decorar. Vamos precisar dele. 16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. 17. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Isto soa um bocadinho a ordem. Não farás isto, não farás aquilo, não farás aquilo. É isso que Deus está a dizer. Então, como é que é? Eu hoje estou a fazer perguntas. O não de Deus é para a nossa proteção, né? É uma É, promessa, ver que nós estudamos. Quando a gente vê o pensamento de algum pecado, a gente só clama ela como ela se cumpre.
Quando falar não cobiçarás, pronto, é quando você está pensando alguma coisa que é do próximo, aí vem, e Deus acontece justamente como ele fala, ele vai tirar de nós a cobiça, ou vai tirar a nós o pecado do pensamento. Sabem que eu ia aqui buscar um texto de Ellen White que está em Parábolas de Jesus, só que o meu outro telemóvel ficou sem bateria, mas eu posso até tentar encontrar aqui neste. É que ela diz que todas as ordens de Deus são promessas habilitadoras. E eu tive durante muitos anos mesmo, dificuldade em compreender como é que uma ordem era uma promessa. Como é que uma ordem é uma promessa? Não são coisas diferentes? Ou será que são a mesma coisa? Eu vou tentar encontrar aqui no Espírito de Profecia, se alguém conseguir antes de mim, está à vontade. Tu tá procurando o quê? A página? Eu estou a procurar o livro eu sei que é Parábolas de Jesus, Página 192, vê. de Parábolas de Jesus. É. Queres ler? Não, eu só procurei o livro na internet, não tem o livro. Só procurei a frase e apareceu que está em Parábolas de Jesus, página 192, aí está entre colchetes 333, eu não sei o que significa. Parábolas de Jesus, exatamente. Pronto, às vezes eu sei o livro. Então, queres ler a frase? Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Só aparece essa frase. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Então, em que é que ficamos? Como é que nós explicaríamos? Porque, irmãos, nós não estamos aqui só a engordar de conhecimento, não é? Estamos a aprender a ensinar. Como é que nós explicaríamos isto a outras pessoas? Que os mandamentos não são aquela coisa de tens que fazer, não podes fazer, não podes fazer, não podes fazer. Como é que explicaríamos que são promessas? É que quando Deus tirou o povo do Egito, velhinha, eles reconheceram que foi Deus que tirou. Então, se eles tivessem essa fé e colocassem tudo na mão de Deus, Deus faria com que eles, vamos dizer assim, amassem a Deus, não tomassem o nome de Deus em vão, não fizessem nada de esculpido, guardassem o sábado. Tudo isso Deus teria o poder neles para que eles pudessem cumprir. Exatamente, vai nesse. Sim, fala, Eliana. A palavra de Deus, ela é autorrealizável. Então, quando o Senhor diz não adulterarás, aquilo se cumprirá em você. Por isso, ela é uma promessa. Em você que pela fé aceitou que já foi liberta da escravidão do Egito. É exatamente Amém. isso. Percebem? A todo aquele que pela fé aceitou que já não é mais escravo, porque já se batizou, já é uma nova criatura, já foi liberta em Cristo Jesus, já morreu na cruz do Calvário, porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Portanto, eu já morri. E quando eu saí das águas do batismo, eu sou uma nova criatura. Da mesma forma que eles, quando passaram pelo Mar Vermelho, eles foram outro povo, eles já não eram mais escravos, eles eram livres. Então, quando eu pela fé me apodero disso, Deus diz assim, porque tu estás livre, eu prometo-te que tu não vais ter mais outros deuses diante de mim. Uau! É Não é lindo? exatamente isso. Lindo e libertador. Lindo e libertador. E eu preciso, como é que eu vou dizer isto? Introspectar. Como? Introspectar. Sim, eu preciso de repetir isto para mim mesma. Isso. Eu preciso de repetir isto, a minha parte espiritual tem que repetir isto para a minha parte carnal. Porque a carne
ela parece que gosta de chafurdar na escravatura. Percebem? Então eu que tenho que dizer isto para mim mesma. E repetir as palavras de Deus para aquele que às vezes está aqui dentro e não quer. E por isso é que este que está aqui dentro tem que ser expulso da mesma forma que o Abraão expulsou o Ismael. A tendência humana é carnal, né? É ao contrário. Exatamente. Custou a Abraão expulsar o Ismael. Lógico, ele era filho também, mas era filho da carne. É isso que nós precisamos fazer. Como é que ele o expulsou? Pela palavra. O Senhor falou e ele obedeceu. Sofreu, sofreu. Mas ele ficou com o filho da promessa, o filho da fé, o Isaac. Entendem? Por isso é que lá em Gálatas diz que isso é uma alegoria. É o expulsar da carne. Eu não te ouço mais, não te conheço. Não é aquele pensamento que às vezes vem, nós temos que lhe dizer, eu não te conheço de parte nenhuma, tu não acreditas em Deus. Eu hoje vivo pela fé. Eu já morri. Eu já me batizei, já morri. Eu agora vivo pela fé na palavra do Senhor. E se Ele diz que eu não adulterarei, não furtarei, não cobiçarei, não terei outros deuses, é porque é mesmo assim. Ele é que sabe. Conseguem perceber isto? Sim, sim. Pronto. Versículo 22. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa assembleia no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E escreveu-as em 2 tábuas de pedra que ele me deu. Mas quando ouvistes a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, viestes ter comigo, mesmo todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: Eis que o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este ainda continua vivo. Então nós não Belinha, temos que temer. Sim. Belinha, era só até o 21, né? Ah, pois era, desculpa. Está Belinha, então, certo, obrigada. falar que eu não consegui falar antes. Por isso que Deus não manda a gente não fazer, Ele não manda a gente cumprir, Ele manda a gente guardar os mandamentos. E isso, exatamente. Se nós guardarmos os mandamentos, Ele vai cumprir em nós. Exatamente. Muito boa colocação. O guardar da mesma forma que a fé. Guarda o que tens. Isso, E o que é que tu tens? Se eu não tenho a palavra, não posso guardá-la. sim, É ou não? verdade. Se eu não tiver esta caneta, eu não posso guardá-la. Mas eu tenho que a ter. Eu tenho que estar de posse dela. Percebem? Da mesma forma que a fé. Por isso é que Deus diz, aqui está a paciência dos santos, os que guardam 2 coisas. Guardam os mandamentos e guardam a fé de Jesus. Amém. Para que não andem nus. Belinha, Posso vos dizer. desculpa. Sim, fala, Rosa. E o guardar é ter a palavra na gente, né? Dentro. É exatamente isso. Escondi a tua palavra, guardei-a tão bem guardadinha, ela está escondida. Ok? Pronto. É o que nos vai, é o que nos vai valer. É a palavra. Por isso, irmãos, continuem, eu não digo comecem, porque sei que já começaram, continuem guardando, procurem decorar os mandamentos. Cláudia? Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, Belinha, comprar e vender. Não é o comprar e vender no final, porque fala que a gente tem que comprar e vender. Eu já aprendi, mas eu esqueci. Eu gostaria que você me lembrasse, por favor. É comprar, Deus está a falar para Laodiceia, e Laodiceia está habituada a uma linguagem de comércio. De alguma forma, ela está habituada a sempre ter coisas, materiais,
a troco de dinheiro. Aqui o que ele nos manda comprar é porque de alguma forma eu tenho que dar alguma coisa em troca que me é precioso. Percebem? Para Aqui entra a comprar. parábola de, aqui entra a parábola de Mateus 13:44. Sim, fala. Quando ele diz o seguinte, que um homem, ele, ele achou um tesouro e vendeu tudo que tinha para aquele tesouro. Exato. Então, o que nós É temos dentro de exatamente isso. nós? É o egoísmo, é o nosso orgulho, é a nossa Orgulho. vaidade, é o nosso eu. É. Tudo isso tem que É, dar para ele e, em troca, ele vai me dar, então, aquilo que ele falou que nós exatamente. precisamos. E essas coisas, para muita gente, é preciosa. A justiça própria não é fácil da gente abdicar dela, de a entregar. Não é? O egoísmo, que é uma coisa terrível, e todos temos, tá? Pronto, então é nesse sentido que é o comprar. É sem dinheiro e sem preço, não é? Como diz Isaías, é sem dinheiro, mas o que é que eu tenho que dar em troca? É exatamente aquilo que o Adénias disse. Uns têm que dar o orgulho, os outros têm que dar o egoísmo, os outros têm que dar o orgulho e o egoísmo, os outros têm que dar outras coisas, percebem? Ok, então agora vamos ler Patriarcas e Profetas, capítulo 42, a repetição da lei. O Senhor anunciou a Moisés que o tempo designado para a posse de Canaã estava às portas. Eu acredito que nós estamos a viver isto. Deus está mostrando através de várias pessoas. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber. Eu consigo perceber que em muitas pregações, mesmo que sejam pregações light, elas estão insistindo, já se ouve com mais frequência a questão de que estamos mesmo no fim, que Jesus está voltando. Têm percebido isso? Sim. Sim. Pronto. E achando-se o idoso profeta em pé, sobre as elevações sobranceiras ao rio Jordão e a terra prometida, contemplou com profundo interesse a herança do seu povo. Seria possível que a sentença pronunciada contra ele, por causa do seu pecado em Cádiz, pudesse ser revogada? Com grande ardor rogou: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa obrar segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está de além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Deuteronômio 3, 24 a 27. A resposta foi: basta. Não me fales mais nesse negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás deste Jordão. Difícil ouvir isto, não foi? Só que Deus não tira nada que não dê algo melhor e maior em troca. Prestemos atenção a isto. Deus não tira nada sem nos dar algo maior e melhor em troca. A parábola de Mateus 13:44 é exatamente isso. Exatamente. Sem murmurar. Isto é muito importante. Moisés sujeitou-se ao decreto de Deus. Isto é mesmo muito significativo. Sem murmurar. Sujeitou-se ao decreto de Deus. E agora a sua grande ansiedade era por Israel. Quem sentiria, pelo bem-estar deles, o interesse que ele sentira? De um coração repleto, ele derramou esta oração: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Números 27, 16 a 23. O Senhor ouviu a oração do seu servo
E a resposta veio: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Josué havia durante muito tempo auxiliado a Moisés, e sendo homem de sabedoria, habilidade e fé, foi escolhido para suceder-lhe. Eu gostava que os irmãos abrissem aí em Deuteronômio, perdão, em Números capítulo 14. Diz aqui assim, vamos ler a partir do versículo 22. Nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo à minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Sabemos que não foi só Caleb, foi também Josué. Mas porquê? Porque neles havia outro espírito. Então, irmãos, nós precisamos saber de que espírito somos. Qual é o nosso espírito? É um espírito de contradição? É um espírito de acusação? É um espírito de crítica? É um espírito de murmuração? De que espírito somos? Percebem? Jesus uma vez disse: vocês não sabem de que espírito são. Lembram-se? Falou Mas para os nós discípulos. precisamos. Exatamente. Mas nós precisamos saber de que espírito somos. E temos que ser do mesmo espírito de Moisés, Josué e Caleb. Mediante a imposição das mãos por Moisés, acompanhada de impressionante conjuração, Josué foi solenemente separado como chefe de Israel. Foi também admitido a participar desde então no governo. As palavras do Senhor concernentes a Josué vieram por meio de Moisés à congregação. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme ao seu dito sairão e conforme ao seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Antes de deixar a sua posição como chefe visível de Israel, determinou-se a Moisés repetir-lhes a história do seu libertamento do Egito e suas viagens no deserto, e também recapitular-lhes a lei proferida no Sinai. Quando a lei fora dada, apenas poucos da presente congregação tinham idade suficiente para compreenderem a terrível solenidade da ocasião. Como devessem logo passar o Jordão e tomar posse da terra prometida, Deus queria apresentar-lhes as reivindicações da sua lei e estipular-lhes a obediência como condição para a prosperidade. Moisés ficou em pé perante o povo para fazer as suas últimas advertências e admoestações. O seu rosto foi iluminado de uma santa luz. Tinha os cabelos brancos pela idade, mas o corpo estava ereto. O rosto exprimia o vigor não abatido da saúde, e os olhos eram claros e fortes. Era uma ocasião momentosa e, com profundo sentimento, descreveu ele o amor, a misericórdia do protetor todo-poderoso. Pergunta agora aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até à outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta.
ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. Nunca isto aconteceu. Isto foi assim uma coisa mesmo fora do normal. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Deuteronômio 4, 32 a 35. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos. Mas, porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7, 7 a 9. O povo de Israel estivera pronto para atribuir as suas dificuldades a Moisés. Mas agora foram removidas as suas suspeitas de que ele era governado pelo orgulho, a ambição ou o egoísmo, e escutavam com confiança as suas palavras. Moisés expôs-lhes fielmente os seus erros e as transgressões dos seus pais. Haviam eles muitas vezes se sentido impacientes e revoltados por causa da sua longa peregrinação pelo deserto. Mas o Senhor não era o culpado por esta demora em possuírem Canaã. Ele se afligia mais do que eles, por não poder levá-los à posse imediata da terra prometida, e mostrar assim perante todas as nações o seu grande poder no libertamento do seu povo. Eu acho que é a mesma coisa que acontece agora conosco. Diz aqui, Deus se aflige por não poder ter levado o seu povo já antes para a terra prometida e ter mostrado a todo o mundo que realmente Ele é um Deus misericordioso. Deus se aflige com isto. Com sua falta de confiança em Deus, com seu orgulho e incredulidade, não estavam preparados para entrarem em Canaã. De nenhuma maneira representariam o povo cujo Deus era o Senhor, pois não tinham o seu caráter de pureza, bondade e benevolência. Aqui está o espírito do samaritano, não é? Que nos falta. Se seus pais houvessem se entregado pela fé à direção de Deus, sendo governados pelos seus juízos e andando em suas ordenações, teriam desde muito tempo se estabelecido em Canaã, como um povo próspero, santo e feliz. A sua demora para entrarem na boa terra desonrou a Deus e desmereceu a sua glória à vista das nações circunjacentes. Moisés, que compreendia o caráter e valor da lei de Deus, assegurou ao povo que nenhuma outra nação tinha preceitos tão sábios, justos e misericordiosos como os que foram dados aos hebreus. Vedes aqui, disse ele, vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão, este grande povo só é gente sábia e entendida. Deuteronômio 4, 5 e 6. Moisés chamou a sua atenção para o dia em que estiveste perante o Senhor em Horebe e interpelou as hostes hebreias. Que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Esta questão aqui de um Deus tão chegado, não é que como é que diz aqui? Tão chegado como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o chamamos. Os outros deuses das outras nações não eram assim. Claro, foram eles que inventaram, mas
Lembram-se? Lá no Carmelo, quando o povo de Israel estava lá a invocar Baal e Astarote e nada acontecia. Lembram-se o que é que disse o Elias? Por que Gritem, coxarei entre dois pensamentos? gritem mais alto. Gritem, Também. porque pode ser que o vosso Deus tenha ido fazer uma viagem e não vos ouça, É ou isso esteja mesmo. a dormir. Estão a ver como é que eram os deuses deles? Eram assim. E aqui ele diz que Deus há como o nosso Deus que tão chegado todas as vezes que o chamamos. Não há falha de rede. Hoje poderia repetir-se esta interpelação a Israel. As leis que Deus deu ao seu antigo povo eram mais sábias, melhores e mais humanas do que as das nações mais civilizadas da terra. As leis das nações trazem os indícios das debilidades e paixões do coração não renovado, mas a lei de Deus traz o cunho divino. O Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, declarou Moisés, para que lhe sejais por povo hereditário. Deuteronômio 4, 10, 7, 8 e 20. A terra em que logo entrariam e que eles deveriam ser, e que deles deveria ser, sob condição de obediência à lei de Deus, foi-lhes assim descrita, e quanto não deveriam estas palavras ter comovido os corações de Israel, ao lembrarem-se eles de que aquele que tão resplendentemente descrevia as bênçãos da boca da boa terra, fora, por causa do pecado deles, excluído da herança do seu povo. Deve ter sido um pouco o mesmo sentimento que Adão e Eva tiveram, quando perceberam que por causa deles a terra tinha sido completamente transformada e as flores morriam e as folhas caíam. Tinha sido amaldiçoada, né? Exato. O Senhor teu Deus te mete numa boa terra. Não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada e de vides e figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Deuteronômio 8, 7 a 9 e 11, 10 a 12. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e é mesmo verdade, eles não edificaram aquelas cidades, elas já estavam prontas, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te, e que te não esqueças do Senhor. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Deuteronômio 6, 10 a 12 e 4, 23 e 24. Se fizessem mal à vista do Senhor, então disse Moisés, certamente perecereis depressa da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Versículo 25 e 26. Depois da repetição pública da lei, Moisés completou o trabalho de escrever todas as leis, estatutos e juízes que Deus lhe dera, e todas as regras relativas ao cerimonial dos sacrifícios.
Estão a ver? Este é o tal outro livro, que foi escrito não com o dedo de Deus, mas foi escrito por Moisés, que continha todas aquelas leis, e foi, não foi colocado dentro da arca, foi colocado ao lado da arca. Percebem? Muitas vezes as pessoas confundem as duas coisas. O livro que continha estas coisas foi posto sob os cuidados de oficiais competentes e, para serem guardados, seguramente foram depositados, estão a ver aqui, ao lado da arca, porque dentro da arca era só a lei dos 10 mandamentos. Achava-se ainda o grande chefe tomado de receio de que o povo se afastasse de Deus. Em um discurso muito sublime e palpitante, expôs-lhes as bênçãos que seriam deles sob condição de obediência e a maldição que seguiria à transgressão. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tende cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. No fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. O Senhor mandará que a bênção seja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. Deuteronômio 28. Como sabem, este capítulo 28 de Deuteronômio é o capítulo das bênçãos, mas também das maldições. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições, e serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e ali servirás a outros deuses que não conheceste, nem os teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre as mesmas gentes descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma. E a tua vida, como suspensa, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite? E à noite dirás, quem me dera ver a manhã? Pelo pasmo do teu coração, com que pasmarás e pelo que verás com os teus olhos. Pelo espírito de inspiração, olhando através dos séculos, Moisés descreveu as terríveis cenas de subversão final de Israel como nação e a destruição de Jerusalém pelos exércitos de Roma. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Quem era esta nação que voava como a águia? Era Roma? Não. Grécia. Primeiro foi Babilônia, representada pelo leão com asas de águia. E mais tarde foi Roma, que também tinha o símbolo da águia. Lembram-se? As E águias romanas. A completa devastação da terra, os horríveis sofrimentos do povo durante o cerco de Jerusalém por Tito, séculos mais tarde, foram vividamente descritos. Comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e te angustiarás em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas. Aqui está o grande problema. Em toda a tua terra. Comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus no cerco e no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. E quanto à mulher mais mimosa
e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem do seu regaço. E por causa de seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará das tuas portas. Irmãos, isto se cumpriu não porque o Senhor disse. Percebem? O Senhor disse porque já sabia o que é que ia acontecer no futuro. São coisas diferentes. Percebem? Por vezes as pessoas têm ideia de que a coisa aconteceu porque o Senhor disse. Não, não. É o contrário. O Senhor falou porque sabia o que é que ia acontecer no futuro. E eu tenho muito receio, porque Jerusalém foi cercada 2 vezes. O povo de Deus, não é Jerusalém, o povo de Deus foi cercado 2 vezes. Uma por Babilônia, naquele cerco horrível, e outra por Roma. E eu não sei se virá um terceiro cerco, é o que a Bíblia diz. Te cercarão de trincheiras, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Irmãos, eu peço a Deus e peçamos a Deus que o nosso povo conheça que está a receber a visitação do Deus Todo-Poderoso e que se prepare. Moisés terminou com estas palavras impressionantes. Os céus e a terra tomou-os por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, para que vivas tu e a tua semente. Tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Deuteronômio 30, 19 e 20. A fim de mais profundamente... Inês, desculpa, fecha a porta. A fim de mais profundamente gravar em todos os espíritos estas verdades, o grande chefe incorporou-as em poesia sacra. Este cântico não era somente histórico, mas também profético. Ao mesmo tempo em que de novo referia o maravilhoso trato de Deus para com o seu povo no passado, prefigurava também os grandes acontecimentos do futuro, a vitória final dos fiéis, quando Cristo vier a segunda vez com poder e glória. Ordenou-se ao povo que confiasse à memória esta história poética e a ensinasse a seus filhos e filhas de seus filhos. Deveria ser cantada pela congregação quando se reunia para o culto e ser repetida pelo povo ao saírem eles para o seu labor cotidiano. Era dever dos pais gravar estas palavras na mente sensível dos seus filhos, de tal maneira que nunca pudessem ser esquecidas. Sim, Cláudia. A gente, como a irmã falou aí, a gente vai ter a visitação de Deus, mas isso no espiritual já estamos tendo, não é isso? Já estamos tendo, sim. O Senhor já está passando por aqui outra vez. Mas, literalmente, Jesus vai aparecer nas nuvens no céu, certo? Certo. Ah, tá, só isso. Obrigada. Visto que os israelitas deveriam ser, em sentido especial, os guardas e conservadores da lei de Deus, deveriam eles especialmente impressionar-se com a significação dos preceitos da mesma e com a importância da obediência e por meio deles os seus filhos e filhos dos seus filhos. O Senhor ordenou com relação aos seus estatutos o seguinte: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, 7 a 9. Eu gostava que abríssemos em Deuteronômio 6, 7 a 9, porque aqui temos um segredo.
Deuteronômio 6, 7 a 9. Então, eu vou ler o 7. Prestem atenção, irmãos, isto é muito importante. E as ensinarás, vamos ler o 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como é que as palavras podem estar no coração? Do coração, o coração tem sentimentos, não é? É um símbolo dos sentimentos. Mas esse coração aqui, Aqui no caso é mesmo o coração. Aqui é mesmo o coração. Porquê? Porque Deus disse que não era só ter a verdade. Era preciso amar a verdade. Amar, sentimento. Percebem? Lembram-se o que é que diz lá em 2 aos Tessalonicenses? Porque não amaram a verdade, por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Então, aqui tem a ver com isso, mas não só. Depois diz: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Isto é escola. Escola, educação. Não é o que eles aprendem nas escolas. É aquilo que o povo de Deus deveria ensinar os seus próprios filhos. E depois diz no 8: também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. O que é o frontal entre os olhos? consciência, É a testa. Então, mão e testa, diz-nos alguma coisa? O sim. selo de Deus. Exatamente. Então, Deus já estava aqui a dizer qual era o seu sinal, em oposição ao sinal da besta. Percebem? É a palavra. Só quem tem a palavra na mente e no coração e que a ama é que tem o sinal de Deus, é que é justo, porque o outro é ímpio. E vai receber a chuva serôdia. Exatamente, e vai receber a chuva serôdia. É onde está o lobo frontal, né? Onde que é a comunicação de Deus conosco. Exatamente, o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Ou seja, a mente de Deus fala à nossa mente. Dou já a palavra à Cláudia. Dou já a palavra à Cláudia. Satanás, sabendo disto, ele sabia disto e sabe, ele falsificou uma coisa que é aquilo que se chama de telepatia, que é uma mente comunicando com outra mente sem palavras. Cristo em nós. Belinha, isso já acontece hoje, eu digo isso com toda certeza. Mas como nós vamos saber que foi Deus ou que foi o inimigo? Tem alguma coisa escrita que possamos nos guiar? Eu sei que os mandamentos, a palavra dele, né, tem que estar no nosso coração, né? É a palavra. E por isso a importância de nós conhecermos a palavra. Tudo tem que ser levado, é como se fosse a prova dos 9 numa conta. Nós sabemos se a conta está certa quando fazemos a prova dos 9, não é? Porque se ele fala através do nosso lobo frontal, porque ele já fala, e a gente já recebe a chuva serôdia, não vou dizer desde 1888, não. Eu vou dizer desde Abraão, porque Deus fez um pacto conosco desde Abraão, né? Nós viemos de um ventre que não era para ter tido filho, que era de Sara e Abraão. Eu vi uma pregação do pastor no Acampal essa semana, e ele explicou bem explicadinho isso. Foi como você falou das virgens aquela vez, e como a última vez você falou também que de Cristo no meio de nós, né? Então, vai fazendo assim um quebra-cabeça na minha cabeça das coisas de Deus, que o pacto que ele fez com o povo dele vem agora através de Abraão, que nós éramos um povo que não era para nascer,
não era para existir. Então, nós vemos de uma promessa. Eu achei linda a pregação, que na minha cabeça já está montando um quebra-cabeça na palavra, né? Porque se nós viemos de um pacto, de uma promessa, não éramos para ter nascido. Então, nós já somos um povo espiritual, um povo já em espírito. Só não sabemos disso. Estamos sabendo agora porque a justificação da fé ela está indo muito a fundo na palavra, né? Pronto, então aqui o que Deus nos está aqui a querer dizer é que isto deveria ser repetido aos filhos e aos filhos dos filhos, ou seja, esta é que é a verdadeira educação, não é? Beli, é só, A só- ciência da... Ciranilda, querias dizer qualquer coisa? sim, esse sinal que você tanto fala aqui agora no Deuteronômio 8, e a gente estudou agora, foi ontem, a respeito também disso no capítulo anterior, porque diz aqui Moisés, no capítulo da conquista de Bazã, Moisés conservava o seu olhar fixo na coluna de nuvem, que era Cristo, incentivando, diz lá o parágrafo, incentivando o povo com o pensamento de que o sinal da presença de Deus ainda estava com eles. E aqui, quando você Sim, falou Deus, é Cristo em nós, é a chuva sim, Santo que vai nos batizar agora no tempo do fim. sim. Lembrem-se que na antiga dispensação, ou seja, no Antigo Testamento, Deus deu a parábola do santuário, não é? Eh, para lhes ensinar aquilo que estava para vir, ou seja, a presença de Deus entre o povo materializou-se a partir do momento em que o próprio Deus se tornou carne. Ao se tornar carne, sendo nós carne, ele deixou de habitar no meio do povo, passou a habitar na minha carne, Em na nós, vossa. pequenos cristos. É isso, Pequenos Cristos, Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em Cristo nós, em nós. Cristo em nós. Pronto. De maneira que era isso que Deus queria ensinar com a doutrina do santuário. Percebem? E é esse o sinal de 8, o sinal de Deus é Cristo em nós, é a revelação da glória. Exatamente. O tal mistério. O tal mistério. Pronto, então, quando os filhos perguntassem no futuro quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, deviam os pais então repetir a história do trato de Deus cheio de graça para com eles, como o Senhor agira para o seu livramento, a fim de que pudessem obedecer à sua lei, e declarar-lhes: o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje, e será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Versículo 20 a 25. Vamos orar. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, que o Senhor nos ajude, a pouco e pouco, ir gravando a sua palavra no nosso coração e na nossa mente. Mas também que o Senhor nos ajude a amar esta palavra, porque o Senhor está conosco, o Senhor é a palavra. E amando a palavra, nós amamos Jesus e queremos dizer-lhe ao Pai que o amamos e estamos ansiosos pela sua vinda. Estamos desejosos que Cristo volte. Por isso, não tarde a voltar, Senhor. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.